Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores debatem educação. E nesse domingo você confere Tubo de Ensaio com Bruno Haringel. Olá, Tati. Bom, o Tubo de Ensaio dessa semana vai tratar sobre o assunto água e os alunos de jornalismo trazem uma produção especial. Tem também momento especial com a professora Ana Beatriz. Nosso quadro hoje vai homenagear as mulheres. E Opinião com o professor Altair Tavares. Olá, amigos do Intervalo de Aula e Tatiana. Hoje o assunto do Opinião é presunção de inocência e presunção de culpa. Tudo isso agora, aqui no Intervalo de Aula. O trabalho está cada vez mais competitivo. Ser um profissional de sucesso, ter uma carreira promissora, exige buscar conhecimentos atualizados e específicos que cada área requer. Por isso, fazer um curso superior é extremamente importante. Estude na Faculdade Araguaia, instituição genuinamente goiana, avaliada pelo MEC com nota 4 e faça toda a diferença. Você pode escolher entre os vários cursos oferecidos por essa faculdade conceituada e comprometida com a formação de profissionais competentes, atualizados e éticos. Na Faculdade Araguaia, todos esses cursos podem ser totalmente financiados pelo Programa de Financiamento Estudantil do Governo Federal, o FIES. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Olá, bom dia! Está no ar o programa Intervalo de Aula e nesse primeiro bloco, o Bruno Haringel vai trazer para você Tubo de Ensaio com o pessoal de jornalismo da Faculdade Araguaia. Veja só. Como sabemos, jornalismo é uma profissão que exige muito trabalho em equipe e por isso os alunos de jornalismo do 5º período da Faculdade Araguaia se uniram e prepararam essa semana um jornal. O assunto deles é água e o Tubo de Ensaio traz para vocês. Vamos conferir? Bom dia! Bom dia! Hoje nós vamos falar de um tema que preocupa e desperta a atenção de todos nós. Eu estou falando de um bem precioso, a água. Aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, a falta de chuvas pode causar um racionamento naquela região, Renan. E os nossos reservatórios aqui de Goiás ainda não apresentam um nível preocupante, mas não podemos pensar que Goiás está livre de um possível racionamento. Vai lembrar que desde 99 não temos um início de ano tão seco. Mais detalhes você acompanha a seguir. Mesmo com a falta de chuva entre os meses de dezembro e janeiro, foi descartado a possibilidade de racionamento de água em Goiás. É o que garante os órgãos responsáveis pelos recursos hídricos do estado. O mesmo não acontece em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, que estão à beira de um colapso devido à falta de chuvas, que ocorrem de forma inesperada nesse período do ano. Em alguns municípios goianos, essa seca chegou a afetar uma parte da agricultura. E a safra de 2014 e 15 já foi prejudicada pela estiagem. Cerca de 10% das 10 milhões de toneladas previstas para este ano foram perdidas devido à falta de chuvas. Goiás possui em seu território cerca de 5% de toda a água disponível para o consumo no Brasil. Isso é muito, comparado com o Nordeste, que tem apenas 3,2% de água potável, e do Distrito Federal, que tem 0,5%. O estado vive um período bem diferente do que vivenciamos no ano de 1999. Época em que a seca afetou muitas cidades goianas. Para falar mais sobre a situação da água em Goiás, o repórter Valdemar Rego conversou com Washington Novaes, que é um especialista, um jornalista e especialista que trata temas relacionados ao meio ambiente. Washington revelou os desafios que teremos de enfrentar para não sofrermos com a falta d'água. Hoje nós vamos entrevistar um dos nomes mais conhecidos no Brasil pelas suas críticas com relação ao
comportamento das pessoas em relação à natureza. Nós vamos falar como uma pessoa premiadíssima no mundo inteiro, autor de inúmeros artigos. O seu nome é cogitado entre os maiores veículos de comunicação no Brasil. Nós vamos falar hoje com Washington Novaes. Washington, a primeira pergunta que eu faço para o senhor é: há esperança para a natureza? Depende de nós, depende do que nós fizermos. Quer dizer, nós estamos enfrentando situações muito difíceis, crises muito graves, que juntam, além de alguns fenômenos naturais de mudanças na área do clima, o comportamento humano, que não respeita o que tem que respeitar, o ambiente em que vive, e que acaba pagando um preço muito sério por isso. A ação humana tem contribuído muito para a elevação da temperatura da Terra, né? Com o desmatamento e com vários outros procedimentos que não deveriam acontecer. Então a temperatura do planeta já subiu 0,8 grau. Quem achar que isso é pouco, basta lembrar o que acontece no corpo humano quando a temperatura sobe 1 grau. Começa um processo de febre que pode ter consequências muito graves. E os cientistas nos dizem isso. Se a temperatura humana tiver um aumento superior a 2 graus Celsius, aí as consequências serão trágicas. E o problema da falta de água ele é nacional, Renan. E, infelizmente, nós ainda não estamos preparados para um racionamento. Pois é, Ana Paula, e o desperdício de água ainda é muito comum e tem pessoas que não entenderam a gravidade do problema. A repórter Laísa Daniele conversou com a agrônoma e professora da Faculdade Araguaia, Reciliane Ribeiro. Desafios do uso racional para evitar o desperdício de água aqui em Goiás? Hoje eu acho que cada cidadão ele tem que ter consciência, né, que o problema da água não é um problema local, ele é um problema nacional. E cada um ele tem que ter consciência do seu próprio uso em casa, por exemplo, para escovar os dentes, né, com a torneira fechada, tomar um banho, né, não banhos demorados e fechar a torneira para ensaboar. Tem um problema de lavagem de calçadas também. Lavagem de carros, né? Então, um pouquinho que você faz a cada dia, isso pode contribuir com o futuro. Bom, e agora um recado para você aí de casa. Vamos economizar água em casa, no trabalho e vamos ficar de olho naquele vizinho que gosta de desperdiçar. Caso contrário, pode ocorrer um racionamento na sua região e nós não queremos isso, né, Ana Paula? É verdade. Fique ligado. Nós ficamos por aqui. Um bom dia para você e continue assistindo o intervalo de aula. Até a próxima. Até a próxima. A atuação dos jornalistas é sem dúvida muito importante para a sociedade, e isso os alunos de jornalismo aqui da Faculdade Araguaia já perceberam como é na prática. Bom, Tubo de Ensaio fica por aqui, mas semana que vem eu trago mais produções dos alunos para vocês. Até a próxima! Vamos fazer um minutinho de intervalo e a gente já volta. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Avaliada com conceito 4 pelo MEC, a Faculdade Araguaia Genuinamente Goiana está entre as principais instituições que se dedicam ao ensino superior no Brasil. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza.
Voltamos ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores debatem educação. E nesse segundo bloco, o professor Altair Tavares traz o debate sobre educação e política. Veja só. Estamos de volta aqui no Intervalo de Aula com o Opinião. O assunto de hoje é presunção de inocência e presunção de culpa. O que é isso? O Intervalo de Aula traz o Opinião, esse nosso encontro em que a gente dialoga sobre diversas temáticas, com vínculos, com a educação, vínculos com meios de comunicação, a mídia, a relação entre os meios de comunicação e o público também, e o do público com os meios de comunicação, alguns assuntos voltados para a cidade também. E hoje quero chamar a atenção sua para um assunto que é a presunção de inocência versus presunção de culpa. Ora, estamos num ambiente hoje muitíssimo complicado, telespectador, em relação às instituições, em relação às investigações que são feitas, em relação à abordagem sobre essas investigações e remeto aí, por exemplo, ao fato da Operação Lava Jato, Operação Monte Carlo, tantas ações que acontecem e que, de certa forma, atordoam o cidadão no seu dia a dia quando acompanha o noticiário. Pois bem, primeiramente, diante desse cenário, vamos analisar o que é a presunção de inocência. No campo do direito, a presunção da inocência vai à condição de que ninguém deve ser considerado culpado até o devido processo legal. Ninguém deve ser considerado, de certa forma, como um praticante de um ato ilícito ou um crime, sem que efetivamente tenha sido julgado para isso. No campo da comunicação, muitas abordagens são feitas a indivíduos que são acusados, mas tratados como culpados. Aí entra essa questão já na presunção de culpa. Mas a presunção de inocência no campo da ética, inclusive da ética jornalística, e muitos não devem estranhar o fato de que os jornalistas tendem e praticam isso corretamente, que é tratar o acusado como culpado, exatamente em virtude da presunção da inocência. Ou seja, um indivíduo que, mesmo tendo provas sobre um determinado ato ilícito, um determinado crime, não deve ser tratado como um condenado, mas como uma pessoa que pode, no exercício do seu direito de defesa, provavelmente, inclusive, até ser inocentado. Então, até que seja efetivamente culpado, o ator de um crime, quem comete um crime, ele efetivamente é inocente. E, evidentemente, que os cidadãos que são acusados alegam a tão falada inocência. Então, há um elemento chamado presunção da inocência. Por isso que, no campo do texto jornalístico, utilizamos a expressão tal pessoa supostamente tirou algo de algum lugar. Provavelmente, ou teria cometido ato ilícito em tal lugar em relação a tal improbidade administrativa. A expressão teria, provavelmente, a expressão possivelmente, elas estão exatamente nessa condição de tratar quem está sob acusação com uma provável inocência. Mas qual é a presunção de culpa? Você vai observar, espectador, em muitas abordagens de muitos meios de informação, meios de comunicação e provavelmente até no dia a dia dos indivíduos nas redes sociais, de que a presunção de culpa, de certa forma, prevalece sobre a presunção de inocência. Portanto, ao aparecer o nome de um determinado agente político numa investigação, a opinião pública tende a julgar muito rápido e já considerar que esse indivíduo é culpado. Ao abordar esse assunto, eu me lembro bem do caso do professor Darcy Accorsi, falecido recentemente. Quando era presidente da IQEGO, ele ficou preso na Polícia Federal por cerca de 30 dias a partir de uma investigação naquela instituição.
Ocorre que, apesar de toda a investigação, Darcy Acossi não foi nem indiciado, ou seja, o processo nem foi para o judiciário. Portanto, apesar de tudo que aconteceu, ele foi inocentado. A abordagem à época de muitas pessoas chegava a dizer que pronto, acabou a carreira de Darcy Acossi, ele, por estar preso, ele é culpado. Eu remeto sempre a esse problema porque nós tivemos problemas recentes sobre esse assunto. O governador de Goiás, até recentemente, era tratado como culpado dentro da Operação Monte Carlo. Marconi Perillo se defende nos processos no STJ. Agora também, 2 goianos, Sandy Júnior e Roberto Balestra, entram na lista dos investigados da Operação Lava Jato e alegam que não tem nem nada a temer diante da investigação. Diz o deputado Sandy Júnior com muita razão: investigado não é culpado. Ele tem razão quanto a isso. Por isso, vamos observar, e a partir de agora você poderá fazer essas comparações, quando receber as notícias dos meios de informação. O meio de informação está trabalhando com a presunção da inocência ou está trabalhando com a presunção da culpa ou com a culpabilidade direta? A partir dessa abordagem, você poderá ter condição, certamente, de uma recepção mais crítica do que acompanha nos meios de comunicação. Era o que tínhamos para hoje no intervalo de aula, com muito prazer, e voltaremos a semana que vem com outra abordagem, no Opinião, aqui nesse programa especial da Faculdade Araguaia para você. Obrigado. Bom, o programa Intervalo de Aula volta daqui a pouco, não saia daí. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Avaliada com conceito 4 pelo MEC, a Faculdade Araguaia Genuinamente Goiana está entre as principais instituições que se dedicam ao ensino superior no Brasil. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Voltamos ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores debatem educação. E nesse terceiro bloco, a professora Ana Beatriz vai trazer a biografia de Nise da Silveira, artista que também vai homenagear as mulheres. Enquanto os pássaros, de um modo geral, dormem cedo, apenas o sol se põe, o sabiá é boêmio, o sabiá canta noite adentro. Bom dia, bem-vindos a mais um momento especial. Nosso quadro hoje vai homenagear as mulheres. Então, trouxemos um pouco da obra e da vida de uma mulher muito especial, uma brasileira chamada Nise da Silveira. Contra a predominância do gosto pelos ruídos violentos, uma contracorrente. Há pessoas que amam as vozes e os sons da natureza. Há pessoas que amam a música delicada, as sutilezas dos sons. Nise da Silveira foi médica, psiquiatra e uma figura marcante por todo o século XX na história da psiquiatria, da terapia ocupacional e da arte-terapia. Então, nada melhor do que um cenário como este, do mundo das artes, que estamos trazendo para vocês hoje. O que ela mais se preocupava em relação à formação do ser humano era a atenção que ela dispunha para aquela população excluída de alguma forma, independente da classe social. Para elas, todas as pessoas, elas mereciam, elas deveriam ter esse espaço de serem escutadas,
serem acolhidas, terem a sua individualidade pronta à expressão, pronta ao seu lugar como pessoa. Nise da Silveira nasceu em 1905 e aos 21 anos de idade já estava formada médica na Universidade da Bahia. Ela se destacou nesse momento histórico pelo seu pioneirismo na medicina e nos estudos acadêmicos. Lembrando, nesse início do século XX, era muito ínfima, muito pequena essa participação social da mulher na sociedade. Então, nesse curso da Nise, nessa formatura ali de medicina, por exemplo, numa turma de 156 alunos, ela era a única mulher. Posteriormente, ela prestou um concurso público, foi trabalhar no Rio de Janeiro, no âmbito da psiquiatria, o que também se constituiu uma novidade, que talvez ali já era muito difícil uma mulher médica no início do século. E dentro da psiquiatria, uma outra revolução. Ela se recusou a aderir aos tratamentos que eram considerados de ponta na época, que eram os eletrochoques e tratamentos com insulina, com injeções de insulina, que deixavam os pacientes bastante debilitados. Então ela se recusou, ela até conta assim, num vídeo, que quando os psiquiatras ali no Rio de Janeiro expuseram essas técnicas de ponta, fizeram a demonstração e depois, num outro paciente, a convidaram a ser a protagonista ali no tratamento, ali diante ali do doente, falando assim, aperta esse botão, que é o que corresponderia ao eletrochoque. E ela se recusou. E então ela mesma diz, né, a respeito da própria recusa, nesse momento começou a rebelde. É uma questão de aceitar a dignidade do trabalho, seja ele qual for. Politicamente, o âmago é aceitar a dignidade do trabalho. Como Nise se recusou àquele tratamento convencional, ela foi encaminhada e também encaminhou-se, né, como quem diz assim, o que eu posso fazer? E aí disseram para ela, não, há um setor aqui de terapia ocupacional, que são atividades práticas que esses doentes ali considerados loucos, na época as instituições eram denominadas hospícios. Então o que esses pacientes dos hospícios fazem aqui quando não estão no tratamento propriamente? Não, eles têm atividades ocupacionais, que é atividades de limpeza e de conservação do próprio espaço ali, do próprio hospital. E foi nesse espaço que Nise desenvolveu um novo modo de terapeutizar, que aí ela denominou de uma terapêutica ocupacional, mas não com esses fins pragmáticos de arrumar coisas que se assemelhavam muito a serviços gerais ou serviços domésticos. Não, ela fez mais ou menos a ideia como no espaço que nós temos aqui. O que é assim? Um espaço agradável, aconchegante, um espaço em que tivesse arte, o que podemos fazer em cima desse banco, de uma estrutura de cimento, deixá-la assim? Não, isso pode ser uma matéria-prima para a expressão do eu e para a criação. O trabalho com pintura rendeu tanto a essas pessoas quanto a própria Nise, vamos falar assim, em termos maiores assim, do Brasil, a fundação de um museu de imagens do inconsciente. O que são essas imagens? São as pinturas produzidas por os pacientes dessa instituição, do Engenho de Dentro, e que se transformaram num grande acervo pela própria evolução, né, desses pacientes, que o intuito ali da Nise era mostrar o quanto essas pinturas traduziam essas expressões do ser e o caminho de desenvolvimento. Diante disso, de uma vida e obra tão rica
e com tantos rompimentos de tabu, né, tanto em sua vida pessoal como sua vida profissional, e de todo o acolhimento, todas essas nuances, né, com o feminino, a questão do resgate com a terra, com a pintura, com a arte, com essa expressividade, com essa gestação do ser, nós homenageamos aqui a mulher, uma mulher com essa vida ali de uma mulher brasileira de tanto valor, e trazemos reflexões também para o campo educacional, até que ponto nós, educadores, conseguimos romper com tantos tabus em relação à exclusão da mulher, a exclusão daquilo que é chamado de mais místico, mais feminino, mais amoroso, mais para o lado afetivo, e que muitas vezes esse paradigma científico da objetividade, da rigidez, do mostrar, né, com dados absolutamente estatísticos e desprovidos do subjetivo, como se só esses significassem ciência, fossem o essencial da vida. São essas as reflexões que trazemos hoje, nossa homenagem à mulher, ao trabalho de Nise da Silveira, e que sua vida, seus caminhos, sua sensibilidade nos inspirem como nesse cenário. É isso aí, esse domingo é especial, não é? Feliz Dia das Mulheres, tudo de bom para todas as mulheres, que a gente continue aí nessa luta, né, por um mundo melhor e colocando mais crianças lindas nesse mundo para fazer muita coisa diferente e uma educação diferente também. Até domingo que vem, tchau! Oferecimento Faculdade Araguaia. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia, Pedagogia, Educação Física ou Ciências Biológicas e atue na arte de educar.